Vamos lá, vamos falar sobre o Marlon Gomes, né, Dieguinho? Até porque daqui a pouquinho eu tenho que te liberar. O Marlon Gomes, segundo foi o Fabrício Romano que trouxe a informação, o Pedrosa foi mais a fundo e conseguiu mais informações, deve sair do Vasco, pelo que o Pedrosa falou. Uma oferta de 12 milhões que pode chegar a 16 milhões de euros, né, mais ou menos 85 milhões de reais, 86 milhões de reais. E, segundo o Pedrosa, deve acontecer um negócio com o Shakhtar. Eu vou dar a minha opinião, eu quero saber a sua. Primeiro, acho que esse era o ano do Marlon Gomes jogar no Vasco da Gama, titular, etc. E depois, de repente, ser negociado. É um jogador jovem, de seleção de base, tá em constante evolução, muito bom jogador. Eu acho que como segundo volante, ele seria titular no Vasco da Gama. E, cara, eu acho que eu não acho um valor tão alto assim, cara, como alguns dizem. Eu não acho que é um valor tão alto para um segundo volante da qualidade do Marlon. Eu vejo olhando o mercado, por exemplo, que jogador você vai trazer pronto, que nem o Marlon Gomes hoje está pronto para jogar no Vasco da Gama, por 16 milhões, cara. Não é tão fácil assim como alguns acham. Você acha que o valor tá ok, libera o Marlon Gomes? Porque, cara, tu tá vendo jogadores como o Peck, de repente o Marlon Gomes sendo negociados, mas e aí? Quem vem pro lugar dele? Tá precisando de mais jogadores e tá liberando outros? O que você acha dessa possível negociação do Marlon Gomes, Dieguinho? Cara, depende de valor. Porque a gente tem que botar uma coisa na cabeça que não adianta a gente brigar com a realidade, cara. Toda vez que aparecer um bom jogador jovem no Brasil, ele vai embora, pô. Neymar vai jogar a vida toda aqui, o Hendrick, todos os clubes vendem. O Hendrick, mas você não acha muito cedo? Marcos Leonardo, ele tem 20 anos já, na verdade, a idade dele tá passando. A maioria, os extra-classe, a maioria com 18, 17, 19 estão indo embora. Ele, na verdade, ele está ficando. Pensando em mercado e no Marlon Gomes, o melhor para a carreira dele é ir embora. O que a gente, como brasileiro e como torcedor de clube, tem que sempre exigir é o melhor valor. Mas é impossível, cara. O Flamengo, o clube mais rico do país, o Flamengo não tem necessidade alguma de vender jogador. O João Gomes foi vendido pro Wolverhampton, porque o Flamengo precisa. Não, porque o cara quer ir embora, pô. É o natural. Mas já tinha reposição ali também, né, Diguinho? Aí é outra discussão que a gente tem que discutir a proposta para o Marlon. Não estou nem dizendo que a proposta é boa ou ruim. Eu estou falando sobre mercado em linhas gerais. Exemplo, chegou uma proposta de 30 milhões de euros para o Marlon. Pronto, só para ficar num negócio aqui que agradaria a todo mundo, mas eu sei que não vai chegar. Mas só para vocês entenderem, é impossível ter recusar uma proposta desse valor. O que você tem que estar preparado para repor a saída do jogador e utilizar bem esse dinheiro. Agora, sobre o valor, aí dá para a gente discutir. Por exemplo, o Andrei foi vendido por 12 milhões e meio de euros. O João Gomes e o Danilo, do Palmeiras, foi na casa de 20. Jogadores que saíram daqui. Um campeão brasileiro, o outro campeão de Libertadores, em clubes financeiramente super saudáveis, e o máximo que conseguiu vender foi 20 milhões de euros. Então não adianta a gente achar que a gente vai conseguir pegar. O Andrei, quando foi vendido, ele tinha jogado na Série B. Ele estava começando a jogar o estadual e foi vendido. Diego, então venderam na hora errada. Então esperava valorizar, jogar a Série A e tal, vendia depois melhor. Ponto. Agora, o que dá para a gente discutir é valor, cara. Achar que a gente vive nos anos 90, que o Edmundo joga e sai aqui com quase 30 anos, ou o Zico no Flamengo nos anos 80, que vai jogar fora já mais para o final da carreira, isso não vai acontecer, gente. É utopia. O que dá para a gente discutir é a proposta é boa? Pô, mano, o valor é maneiro. Pode vender o Marlon, que ele vai fazer a independência dele financeira, mas apertar os caras. E aí, irmão? Qual é a reposição? Tem dinheiro, tem que trazer um outro cara bom. É outra conversa. Agora, achar que a gente está no fantástico mundo de Bob e todo bom jogador que tem aqui, que a gente nunca vai vender, só se for o Verret com 35, se for o Medel com 34, esses aí não vão para a Europa mais. O que tinha para fazer lá já fizeram. Agora, os jovens não tem jeito, cara. É brigar com a realidade, vai embora. Eu concordo nesse sentido, mas agora, por exemplo, como o Vasco se posiciona no mercado, vai dizer muito pelo preço, com o preço dos jogadores que ele vai vender. Por exemplo, a gente vê agora o Corinthians, com a mudança do presidente, a dificuldade que ele está tendo para conseguir segurar jogadores e mostrar, é o seguinte, agora o jogador vai sair mais caro. A gente vê o Palmeiras vendendo muito bem jogadores, a gente vê o São Paulo, que é um time que sabe vender jogadores. Então, o que eu acho? Acho que o valor não pode vender por qualquer valor, como algumas coisas acontecem no Vasco da Gama. O Vasco acho que vende jogador muito barato, é uma opinião minha, né? O Marlon Gomes vai sair, mas tá vindo esforço, é jogador bom. Aliás, eu vi vídeos dele, vi dados, acho que é um cara que vai ajudar bastante.
apesar de que tá com muito estrangeiro o Vasco, também tem que ver como que vai ser isso daí, né? Mas, cara, eu acho que tem que se posicionar, entendeu, Dieguinho? Tem que vender. Isso é óbvio, vai vender uma hora ou outra jogadores bons. Mas esse era o ano para, de repente, valorizar o Marlon Gomes e vender mais caro e mostrar o seguinte: quer pegar jogador do Vasco? Beleza, mas vem com a grana. Não adianta vir com qualquer dinheiro. Me parece que tanto no caso do Andrei, que tudo bem, foi o contrato feito um pouco antes da 777 errado, aí os caras começam a vir e pegar jogador mais barato sempre no Vasco, já sabe que vai vender barato e aí não valoriza o seu ativo, entendeu? Eu acho que falta isso em muitos times do futebol brasileiro, inclusive no Vasco. Não, cara, eu tô vendo a galera se estapeando nos comentários, uns concordam, outros discordam. A gente não pode brigar com a realidade, cara, não tem o que fazer. De novo, a gente tem que brigar por valor. Eu adoraria que o Coutinho jogasse a carreira dele inteira aqui no Vasco, que o Alan jogasse aqui a vida inteira, que o Souza, tô falando das últimas grandes revelações que o Vasco fez, que o Douglas Luiz, que o Paulinho, mas não tem como brigar contra o sistema que está aí, cara. Os melhores jogadores vão atuar na Europa, ponto. E, de novo, sobre valor, a gente fantasia muito o que é bom pra gente. Eu tenho um carro que vale um copo. Por mim, eu adoraria vender ele por 5 copos, mas o valor de mercado dele é um copo. Por exemplo, a gente tem que falar de posição. Volante. A régua para o futebol brasileiro, pelo menos as últimas, foram o João Gomes no Flamengo e o Danilo no Palmeiras. 20 milhões de euros para baixo. Ninguém conseguiu vender mais que isso. O Fluminense está tentando forçar uma barra e vendeu o André acima disso. Ele recusou uma proposta de, se não me engano, de 30 milhões de euros do Liverpool. O André campeão da Libertadores, já jogando em seleção brasileira principal. Qual é o histórico do Marlon Gomes na equipe principal do Vasco? Ele ganhou o quê? Ele já jogou na seleção principal? E é chato, às vezes, pra gente, como vascaíno, falar isso, mas eu só tô falando a verdade, cara. Agora, falar o que vocês querem ouvir é mole. Não, porra, vende ele por 500 milhões de reais. Aí vai lá, pega o dinheiro e traz o Messi e o Cristiano Ronaldo. Pô, eu tô falando só a verdade, pô. É impossível segurar o Marlon Gomes aqui se chegar um clube grande botando uma boa grana. A gente tem que discutir valor. Valor. Vale 12, vale 15, vale 20. Chegou uma proposta boa, legal. Outra coisa que tem uma galera discutindo aqui. Ah, porra, mas vai jogar no Shakhtar na Ucrânia? Aí o problema não é do Vasco, é do atleta. Nenhum clube da Premier League, ou da Espanha, ou da Itália, nesse momento, se interessou pelo Marlon Gomes. O clube que interessou e está disposto a pagar um clube da Ucrânia. A gente, como torcedor, tem que estar preocupado com o valor, não é o clube que ele vai jogar. Se ele vai jogar na Ucrânia, na Rússia, na Palestina, é com ele. A gente tem que estar focado no valor. Eu não quero que o Marlon Gomes saia, tá? É um jogador, para mim, importantíssimo. Isso. Joga de ala, joga de segundo volante, joga de camisa 10. Por mim, ele é titular no time do Vasco hoje. Não negociaria. Mas uma coisa é a minha vontade como torcedor. Outra coisa é o mercado, cara. Não adianta. O jogador quer ir embora, pô. Não, tudo bem. Eu digo assim, tem vontade do jogador, que a gente tá vendo o que tá acontecendo com o Orediano, que tá forçando um pouco a barra porque quer sair. Mas até aí, a caso Orediano é diferente. A quer sair, então, veio com uma proposta, pelo menos pelo que o Vasco pagou para ir embora. Não é assim que funciona. Vem aqui, etc. Agora não gostei, quero ir embora. Mas agora, no caso do Marlon Gomes, o problema é 16 milhões de euros. Para mim, 16 milhões de euros, eu vou falar o que eu acho. Eu acho pouco, porque eu tenho uma visão que o Marlon Gomes é um jogador de muita qualidade e com preparo físico adequado e jogando, tendo sequência, vai se valorizar mais. Ah, o jogador tá com 20 anos já. Acho pouco também, não concordo com isso. Mas agora, por exemplo, Dieguinho, se vier, vendeu por 11 e aí tem bônus se ele fizer 14 gols, aí também acho, putz, cara, tem que parar com esse negócio. Quer vender? Vende bem. Vende ok, peraí, a gente pode pegar jogador do Vasco? Pode, mas não vai ser fácil. Então, eu já vi aqui muitos, o Pedrosa mesmo falou, é 12, mas com bônus, etc, etc. Então, eu acho que tem que vender bem, se for vender, para ter essa moral no mercado. A gente vê muito clube vendendo jogadores muito bem. O São Paulo é fato, cara. São Paulo, mesmo em crise financeira, não cede jogador fácil. A não ser que o jogador force muito, esteja com o contrato acabando, etc. Por isso que eu acho que tem que vender bem sempre.